Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, né, nesta manhã gloriosa e poderosa, né, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, né, nessa mensagem poderosa de motivação. Vamos ler alguns versículos aqui para vocês, e com a ajuda do Espírito Santo poder expressar a poderosa palavra de Deus. Se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, esforça e tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora vamos para Salmos, capítulo 27, versículo 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida, de quem me recearei? Vamos agora para Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E agora Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, vemos que a palavra de Deus, ela por si só, ela é poderosa para nos ensinar, né, para nos corrigir, para nos incentivar, para nos motivar a nós vencermos esse mundo, né, esse mundo tão difícil, esse mundo que precisa do poder de Deus, precisa da palavra de Deus, né? E aqui Deus falando para Josué se esforçar e ter bom ânimo. Por que se esforçar e ter bom ânimo? Porque quanto mais você se esforça e mais você tem bom ânimo, mais você vence as lutas, as dificuldades, as perseguições, né? E as coisas ruins desta vida. Você vence porque você está alicerçado com Cristo, né? Você está ali com Cristo e você está se esforçando e tendo ânimo. Você não pode estar desanimado em um mundo desse, né? Nas situações que nos cercam. Então temos que ter bom ânimo para nós lutarmos, enfrentarmos e vencermos as lutas desta vida, né? Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. É que Deus está prometendo a Josué e também prometendo a todos os seus filhos, né, que estará conosco, né, em todos os lugares. Então temos que ter essa certeza que Cristo está conosco. Você que está no trabalho, você que está na escola, na faculdade, você que está em qualquer lugar, você tem que ter a certeza que Jesus está com você. Então, para que temer, para que se assustar, para que se apavorar, para que ficar naquela dúvida, né? Jesus está com você, minha irmã. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, meu jovem. Então, acredite, lute, né? Acredite, lute que você vai vencer, né? É só um pouquinho de tempo, como a palavra de Deus diz, é só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Então, confie, acredite, lute que tudo vai dar certo. E outra palavra aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, né? Aqui o salmista falando. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, o Senhor era tudo para ele, né? O salmista aqui se expressando que o Senhor era tudo para ele, era a luz da vida dele, era o amanhecer, o anoitecer, era tudo. Então ele tinha essa confiança. Então ele lutava e ele vencia. Ele acreditava, ele se esforçava, ele guiava o povo, porque ele tinha essa confiança, ele tinha essa esperança no Senhor, que o Senhor era a luz da vida dele, era o tudo para ele, né? O salmista se expressando, Jesus é o tudo para a minha vida. Então Jesus tem que ser o tudo para mim e para a sua vida, né? Não pode ter meio termo. Você tem que acreditar e confiar e colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Se esforce, lute, né? Ainda que as ondas queiram cobrir o seu barco, ainda que as ondas queiram derrubar você do barco, mas você tem que acreditar,
remar, começa a acreditar, começa a ter confiança em Deus, né? Que tudo vai dar certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus, né? E aqui, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu quero dizer quantas pessoas estão cansadas, né? Quantas pessoas estão cansadas no dia de hoje porque correu, andou e se cansou. E muitos se prostraram, muitos pararam e outros estão caminhando mesmo cansado. Mas eu quero dizer uma coisa, que mesmo a gente cansado, mas Deus vai nos dar força. Deus está segurando em nossas mãos. Vamos, vamos, você vai vencer, você é vencedor, né? Deus está sempre ali do nosso lado ali. Você é vencedor, você vence, você é meu. Entendeu? Então Deus é que nos guarda, nos guardará de todo mal. Deus é que nos dá a vitória. Então temos que ter essa certeza, temos que ter essa convicção que já deu tudo certo. A palavra de Deus, ela nos anima, a palavra de Deus, ela nos alimenta, nos encoraja. A palavra de Deus, ela nos dá a vitória, né? Então nós vamos subir com asas como de águia, né? A águia, ela sobe nos lugares mais altos, né? Então temos que ter essa visão de águia, temos que ter essa postura da águia, temos que ter esse comportamento da águia, né? De subir. Subir com o quê? Subir com Cristo, subir com Deus, com Cristo, com a palavra de Deus, com a fé, com a confiança, com a perseverança. E sabemos que vamos vencer todas as batalhas, todas as lutas e todas as dificuldades. E para finalizar, meus irmãos, aqui, né, o apóstolo São Paulo se expressando lá no livro, nas cartas, né, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois que Paulo passou por muitas coisas, muita dificuldade, né, passou por muitas lutas, ele aí se expressa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem fortaleceu o apóstolo Paulo? Quem fortaleceu o apóstolo Paulo era o Senhor Jesus Cristo. A cada dia, a cada momento, a toda hora, o Senhor Jesus Cristo que fortalecia ele, que encorajava ele, que renovava as forças do apóstolo Paulo e dizia: Paulo, continua, Paulo, não para não, continua, não para não, você está indo rumo ao céu, rumo à salvação, rumo ao grande objetivo desta vida, que é a salvação da alma, né? E Paulo aí pregava, Paulo, em nome de Jesus, curava os enfermos, Paulo ia de navio, Paulo ia de barco, Paulo ia de tudo, todos os transportes que tinha naquela época, Paulo ia, se naquela época tivesse avião, Paulo ia de avião para outros países, outras cidades, outros estados, e Paulo estava sempre ali pregando a palavra de Deus, pregando incansavelmente ali, e muitas vidas sendo salvas, libertas, e Paulo ali, Paulo, Pedro, né? Vários apóstolos do Senhor Jesus Cristo pregando, né? Porque o apóstolo Paulo, ele se expressando, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que nesse dia venhamos a ter essa consciência que nós podemos também todas as coisas naquele que nos fortalece, né? E eu desde já eu agradeço a todos vocês, né, que estão escutando esta mensagem. Que Deus continue abençoando a todos, fortalecendo, e que esta palavra venha habitar em nossos corações e venha nos motivar para nós continuarmos perseverando e caminhando rumo à glória de Deus, que é as mansões celestiais, né? Eu agradeço em nome de Jesus, né? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.